Mas ter uma saúde bucal adequada reflete na saúde global em termos infecciosos, inflamatórios. De 4 meses até 12 meses, a gente considera normal o nascimento do primeiro dente. Força, muitas vezes também você machuca mais, né? Naquele momento ali a criança até ingere alguma coisa, mas machuca mais. Olá, muito bem-vindos ao Biclinic Convida, um espaço onde nós separamos para falar sobre saúde da parte odontológica e também com outros profissionais da saúde, inclusive aqui hoje da área médica. Nós vamos ter aqui hoje um assunto que muitas vezes é negligenciado, mas que é muito importante, que são os cuidados com a saúde bucal nos primeiros meses de vida. O meu nome é Kellen Souza, eu sou estomatologista e gestora da Biclinic Odontologia e vou estar conduzindo aqui hoje esse podcast. Para conversar sobre esse assunto tão relevante, hoje nós estamos aqui com a doutora Nádia Maria, que é médica pediatra, neonatologista e cuida aí de todo esse desenvolvimento infantil. Seja bem-vinda, doutora Nádia. Olá, é um prazer estar aqui. Eu sou Nádia. Eu sou médica, pediatra e neonatologista e trabalho hoje no meu consultório. Sou diretora de uma clínica de vacinas também e é uma alegria estar aqui compartilhando com você sobre a saúde bucal das crianças. Também estamos recebendo a doutora Renata Maria, que é odontopediatra, dentista ali da clínica, trabalha conosco e que também faz esse cuidado desde a gestante, o bebê e todo esse desenvolvimento aí da criança. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou odontopediatra, trabalho hoje no consultório, na Biclinic, atendo os bebês, a gestante, as crianças. É uma alegria estar aqui com vocês. Doutora Nádia, dentro desse assunto sobre prevenção, como que você vê, né, a importância aí da saúde geral e da saúde bucal na primeira infância? Olha, o cuidado com a saúde bucal, ele é fundamental para a saúde global do indivíduo. Muitas vezes as pessoas não pensam sobre isso, mas ter uma saúde bucal adequada reflete na saúde global em termos infecciosos, inflamatórios. Então, desde a primeira infância, construir um hábito de ter uma higiene oral adequada, entender a importância disso, vai fazer toda a diferença na vida da criança e do indivíduo adulto, do idoso. Então, a gente entender o porquê e como fazer é fundamental. Coisas que nós vamos poder conversar aqui hoje. Isso é muito bom. E, doutora Renata, a gente observa que existe muita aí confusão entre os pais de quando se deve levar a criança a primeira vez ao dentista. É verdade, assim, apesar da gente estar evoluindo, as pessoas estarem conhecendo um pouco mais, a gente ainda precisa que mais gente tenha essa noção de que a gente não começa a cuidar da saúde bucal da criança só quando ela nasce. Antes mesmo disso, ali na gestação, as mães precisam, quando vão fazer os seus cuidados odontológicos, e é importante frisar, né, que as mães elas precisam durante a gestação ir ao dentista para fazer os seus cuidados e elas vão receber as informações, as primeiras informações a respeito da formação de hábitos daquela criança que chega. E esse período é um período muito maravilhoso para esse tipo de conhecimento, porque as mães estão prontas para mudar, para criar um ambiente favorável para aquela criança. Então, é um momento de adquirir novos hábitos. Então, começa ali na gestação. Depois que a criança nasce, antes mesmo do primeiro dente, é preciso receber essas instruções a respeito do que vai acontecer quando esse dente vier, dos hábitos de higiene, dos hábitos de sucção, de mamadeira, de chupeta, tudo isso precisa chegar até as famílias antes mesmo do primeiro dente. Então, por volta dos 6 meses, o bebê faz essa consulta e é interessante que não passe do primeiro ano esse primeiro momento. É isso, doutora Nádia? É isso mesmo. É importante só um detalhe, a gestante, ela precisa cuidar muito da sua saúde bucal, porque as doenças periodontais, elas estão relacionadas, inclusive, com o nascimento prematuro de bebês. Então, o cuidado com a saúde bucal da gestante é importante e é um momento precioso para ela começar a receber informações
sobre a saúde oral do bebê também. É interessante que a gestante também tem uma mudança de hábito alimentar, né, que muitas vezes come mais doce, com mais frequência. Também algumas que têm muito episódio de náusea, de vômito, então você tem muito mais a parte ácida, né? Isso, ali, então mais assim, agressão. Mais e dificuldade as de mudanças higienizar. também hormonais, a gente tem a doença periodontal, como você disse, né, mais exacerbada, então a importância da gestante buscar o tratamento Exatamente. odontológico, ela já está prevenindo, né, a vinda desse bebê que vai vir, como o Renato disse. Isso É Isso aí. e por falar aí nesses primeiros meses do bebê, eu lembro, não faz muito tempo, né? Que eu sempre brincava que era assim, era a doutora Nádia no céu, Deus no céu, a doutora Nádia na terra, né? Porque a gente, nesses primeiros meses, né, vai muito no pediatra, né? Tem ali uma recorrência, eu lembro que logo que nasce, já nas primeiras semanas, depois mensalmente, a gente vai ali no pediatra com muito regularidade, né? E existe uma confiança muito grande da família com o pediatra. Eu tenho certeza, eu lembro que eu chegava na sua clínica, tinha um monte de foto, né? Das crianças todas abraçadas com a doutora Nádia com os bebês no colo, né? Era bem legal a gente chegar lá e tinha aquele grande painel. Então, com o médico, a família tem toda essa integração e essa recorrência, como que é a indicação por parte do pediatra para que a família procure o dentista? Olha, faz parte da consulta de puericultura, e puericultura é o nome que a gente dá a esse segmento dos bebês nos primeiros anos de vida. Faz parte das orientações, alertar a família para a importância da consulta odontológica. Tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, essa primeira consulta deve acontecer entre 6 meses e 1 ano de vida. Então, é muito precoce. E eu confesso para vocês que muitas vezes os pais não estão nem pensando sobre isso. Quando você fala, eles ficam surpresos. E a primeira coisa que eles falam é, mas nem nasceu dente ainda. Então, é importante que o pediatra alerte os pais da importância dessa primeira consulta ao odontopediatra. E nesse momento se cria um vínculo com esse profissional. E esse profissional começa ali a criar a ideia da prevenção, né? Hoje a gente não admite mais uma criança com cárie. Então o cuidado ele começa muito precocemente. E o pediatra tem esse papel de alertar as famílias. Perfeito. E por falar nisso, Renata, quando é então que começa a prevenção ali, a higiene oral do bebê? Bom, então, assim, há muito tempo, né, havia esse pensamento de que tinha que higienizar a boca do bebê que ainda estava em aleitamento. Hoje a gente sabe que não é recomendada a higiene bucal desse bebê no período de aleitamento. Então, não precisa limpar com gás, escova, quando esse bebê ainda está sem dente nesse período. Quando vem o primeiro dente, já começa a escovação com pasta, com escova, pasta fluoretada, inclusive, daí a pouco vem o fio dental. Mas existe uma observação, né, doutora Nádia, com relação ao início da alimentação da criança. É isso mesmo. Que aí as crianças também precisam ter esse cuidado dos pais de limpar a região perioral, de tirar o excesso de comida que fica ali. Porque pode gerar ali um desconforto, um odor ruim, enfim. Então, a gente já começa essa preocupação. Mas escovação de gengiva, não se faz, apenas do dente. E quais são os erros mais comuns que a gente aí comete em relação à escovação do bebê? Então, bom, o primeiro erro, eu acho, que a gente observa muito no consultório é assim, olha, chora muito, não vou escovar. Tadinho, fico com dó, vou traumatizar se eu ficar forçando uma escovação. Então, é importante que entendam que a escovação não vai traumatizar, né? Ela é importante, assim como trocar fralda, como tomar banho, é parte dessa higiene, é parte do cuidado de saúde. Então, é preciso fazer. Ao longo do tempo, essa relação das crianças com a escovação vai melhorando, é preciso paciência realmente das famílias, mas esse é um grande erro, assim, de não vou escovar porque chora, não vou escovar porque traumatiza.
O outro é realmente o excesso. Aí vou escovar e vou pôr muita pasta. Criança não precisa de muita pasta. Na verdade, ninguém precisa de muita pasta, né? A gente tem ali aquela imagem das propagandas de pasta de dente que enchem a escova. Quem vende tem que usar muito, né? Tem que usar demais. Mas a gente sabe que a criança ali, até os 3 anos, ela vai usar naquela quantidade de 1 grão de arroz, depois passa para um tamanho de uma ervilha, então é muito pouco, né? Então, acho que esses são os principais erros. Não é isso, doutora Nádia? Lembra de mais algo? Eu queria só acrescentar essa informação de que as crianças choram mesmo e que mesmo assim os pais precisam escovar, ela é fundamental. Perfeito. E o odontopediatra fala, e o pediatra também tem que acrescentar, porque o que a gente verifica, os pais que insistem, apesar da criança ter um desconforto inicial e chorar, são as crianças que mais rapidamente se habituam com a higiene oral. Com certeza. Então é importante, inclusive, a gente orienta, deixem as crianças observarem os pais escovando os dentes. A criança precisa entender que esse é um movimento natural de todas as pessoas da família. Uhum. Se tem um irmãozinho mais velho, deixa ver, não precisa falar para a criança, você tem que escovar o dente assim, não. O fato da criança perceber o movimento da família já chama a atenção dela e ela vai entendendo que ela faz parte desse contexto e que ela também precisa fazer. E a insistência é tudo. Quando os pais persistem, as crianças se acostumam, param de chorar e fica tudo bem. E, inclusive, a ida no odontopediatra também acontece da mesma forma. As primeiras vezes a criança chora, se os pais desistem de levar, não vão se acostumar. Então, Não, tem que ter persistência. Exatamente. E depois o jogo vira. Porque aí as crianças começam a cobrar dos pais. E vai me contar, assim, tia Renata, meu pai não passou fio dental hoje. Tia Renata, eu falei para ele escovar. Então, eles vão entrando tanto nesse hábito, né, que eles vão arrastando depois. Primeiro o pai e a mãe arrastam, depois eles que arrastam. É isso mesmo. Eu lembro quando os meninos eram pequenos, é isso, né? Eu, como dentista, muitas vezes quero ensinar técnica, né? É por fora, por dentro, é tal dente, o fio dental tem que usar tantas vezes, e isso também fica muito pesado. Então, essa leveza que você trouxe, de estar ali do lado, não importa se está certo, se está errado, se está colocando na boca, né? Eu sempre gosto de associar esse momento ao banho. Porque toda criança toma banho, né? Todos os dias tem banho. E com certeza você tem queixa aí de criança que chora para lavar o cabelo, Sim. que chora para tomar banho. Então, o choro, ele faz parte aí, né? Para quem tem filho e convive. Então, essa leveza e associar a higiene da boca com a higiene também do corpo. É isso? Isso aí. Renata, um momento assim de grande expectativa que eu vejo, né? Como pais, é que nós temos ali uma dúvida de quando nascem os primeiros dentes da criança, né? Então fica aquela questão, tá chorando porque tá nascendo, inchou a gengiva, né? Então assim, mas quando é que nascem esses primeiros dentes aí do bebê? Bom, então o nascimento do primeiro dente, hoje em dia, ele está dentro de uma faixa ampla de normalidade. Então a gente falava ali de 6 a 8 meses, que é aquilo que é convencional, mas hoje, de 4 meses até 12 meses, a gente considera normal o nascimento do primeiro dente. Então, vai ter aquele bebê que foi precoce, de 4 meses, e vai ter o que faz aniversário de 1 aninho, que a mãe fala, tá sem dente, né? Então, a faixa de normalidade está muito ampla e é essa que a gente considera. Quando a gente passa desses 12 meses, a gente começa a fazer uma investigação sutil, através de exames radiográficos, para ver se tem ali algo que possa estar atrapalhando, de fato, o nascimento do primeiro dente. E é importante mencionar também que existem bebês que nascem com dente, que são os famosos dentes natais. Hoje eles estão famosos porque isso se tornou um pouco mais comum na internet, enfim. Então, pode, né, acontecer de ter esse dente ao nascer, que é o dente natal, e no primeiro mês de vida, que é o dente neonatal. Mas isso está dentro de um quadro de exceções mesmo. O que a gente considera normalidade é de 4 meses a 12 meses. Então, depois, passou desse tempo, é preciso investigar. E antes disso, é preciso ter um acompanhamento mais preciso também. Tem uma coisa interessante sobre isso, tem alguns estudos mostrando que isso tem relação com a genética. Uhum. Então, os pais, obviamente, quando você fala sobre isso, as pessoas, nós não sabemos quando foi que a gente nasceu o dente. Muitas vezes o pai ou a mãe pergunta
para os pais também não vão se lembrar, mas tem uma relação com a idade que os dentes dos pais nasceram. Então, assim, é um dado interessante. Às vezes você tem neném que com 4 meses já tem 4 dentinhos. Tem neném que tem 8 e não tem nenhum ainda. E tá tudo certo, né? É isso. Diante disso, eu já recomendo, então, que façam um diário. Porque eu tenho 3, não lembro de nenhum. Já esqueceu. Eu ainda tô jovem, já esqueci. Então, sendo um dado importante, né? Agora a gente tem tanta coisa. Eu acho que hoje já tem algumas coisas assim, tudo eletrônica, né? Que o pessoal faz o diário, tem o né? diário. Mas com quantos meses eu andei? Aí você confunde um filho aí com o problema outro. é que a gente faz do primeiro filho, aí do segundo e do terceiro. Já deixa. É igual a Júlia falou pra mim, cadê meu álbum? Cadê meu álbum? Tão detalhado e descritivo, né? Isso acontece bastante. Mas uma coisa interessante que nós recebemos na clínica e os amigos sempre perguntam para nós é assim, o nascimento dos dentes, né, ou do primeiro dente, ele vem acompanhado de febre, de dor, de muito choro, de diarreia, né? Então eles ligam para a gente e falam, ai, meu filho está aqui, será que é o dente? Né? Então, assim, aí eu falo, não dá para dar diagnóstico por telefone, né? Então, assim, porque isso é verdade? Isso é um mito ou é verdade? Olha, o nascimento do dente, existem vários mitos sobre isso. Mas febre, diarreia não são associadas ao nascimento de dentes. Então, comumente as pessoas associam e, às vezes, a família leva já com o diagnóstico feito. Ah, minha mãe falou, a avó do bebê ou a vizinha falou que é o dentinho, por isso que ele está tendo febre de 39 a cada 4 horas. Não é dente. Procure uma outra causa, tá? Verifique se essa criança não está com uma infecção, porque o dente não justifica isso. No momento ali que o dente vai romper, a Renata pode falar melhor que eu isso, a criança pode sim ficar com a mão mais tempo na boca, coçando, e pode ter uma perda salivar um pouquinho mais, ter algum desconforto, mas febre, diarreia não vão acontecer. Ali a gente pode ter um quadro realmente assim, bem visual ali, de um inchaço na região do dente. Né? Isso. Existem também cistos e hematomas de erupção, que é como se fosse uma bolha mesmo ali de um líquido, às vezes até sangue, do movimento do dente cortando a gengiva. Isso causa bastante desconforto mesmo, né? Então a criança fica mais irritada, porque tem ali um desconforto, mas a verdade é que essa é uma fase, a fase do nascimento de dentes, ela coincide, né, doutora Nádia, com um monte de marcos de mudanças na vida da criança. Então, normalmente ela está começando a comer, ela está começando a explorar, engatinhar. Põe tudo na boca. Põe tudo na boca. Então, é uma fase de muitas mudanças, então é muito difícil separar o que é de quê, né? Então, realmente é uma fase que tem crianças que ficam muito nervosas, muito desconfortáveis. Existem alguns recursos que a gente usa no consultório, que indica, às vezes, algumas pomadas mais naturais, sugestão dos mordedores, a laser terapia, dos alimentos gelados e a laser terapia, que hoje é um grande aliado para ajudar nesse desconforto. Mas é importante realmente estar atento. Teve uma febre, teve um quadro sistêmico, é preciso fazer uma investigação para além desse dente, né? Tem só um detalhe que é importante deixar claro, é que as pomadas com anestésicos tópicos, elas são contraindicadas. Exato. Porque nós temos aí o risco de uma dose elevada e a mucosa absorve muito esses componentes da pomada. Com certeza. Então, às vezes, a família chega já falando, eu estou usando tal pomada, e essa pomada tem um componente de anestésico. Então, você corre um risco, porque a dose aplicada ali pode ficar tóxica para o bebê e trazer efeitos colaterais. Então, você falou em pomadas naturais, é isso. Nós não podemos usar um produto que tem anestésico tópico. Isso, Hoje a gente tem alguns recursos homeopáticos, né? Que são facilitadores aí. Perfeito. É isso. E nós somos de uma época que ia para a escola ali com 7 anos, né? E a cada ano que passa, nós observamos que as crianças estão indo mais cedo para a escola, né? Hoje o bebê já vai para hotelzinho e começa ali a conviver com outras crianças. E a gente sempre brinca entre os pais que é assim, começa a ir para a escola, é uma semana em casa,
uma semana na escola, né? Que aí vem aquela história das viroses, que Todo são as dia doenças. mandando mensagem pro pediatra. Imagina. Pediatra vive como hoje em dia? Questão de WhatsApp, eu fico pensando. Que na nossa época não tinha WhatsApp, aí agora então. Então vem essa fase aí das viroses, das doenças transmissíveis. E uma das mais comuns que nós vemos aí alguns surtos, e quando vem uma criança de uma escola, vem várias, né? Tem sido a pé, mão e boca. Quais são os principais sintomas que a criança tem e quais são os cuidados que são necessários? Olha, a síndrome mão-pé-boca é uma doença viral, em geral causada por um grupo de vírus, principalmente os enterovírus. Quando eu falo grupo de vírus, eu estou enfatizando isso porque uma criança pode ter síndrome mão-pé-boca mais de uma vez, porque nós temos vários sorotipos dentro desse grupo, vários tipos de vírus que podem dar síndrome mão-pé-boca. Então, ela é uma doença viral. É uma doença que vai provocar, no início do quadro, uma irritabilidade, uma febre, e muitas vezes isso acontece antes das lesões orais. Então, a família começa a perceber que a criança está diferente, está irritada, está com febre, começa a se alimentar mal. E quando a gente tem a oportunidade de examinar essa criança precocemente, você começa a ver o início das lesões na boca. Então, você tem que avaliar a orofaringe, porque começa ali as lesões, as úlceras na boca, e depois elas se espalham pela cavidade oral, e aí elas acometem também outras partes, a palma das mãos, os pezinhos, as nádegas, e às vezes, dependendo do sorotipo do vírus, você pode ter formas que têm mais lesões cutâneas, tá? Então, é um quadro que muitas vezes é dramático, pode durar até 10 dias, essa criança sente muita dor, é desconfortável, enquanto o vírus está se replicando, tem febre que pode ser alta, essa criança vai ter uma celorreia, vai babar muito, não consegue ingerir muito líquido, então tem que tomar cuidado com a hidratação, com o uso de analgésico, saber que ela vai ter dificuldade para se alimentar, especialmente alimentos ácidos, salgados, então uma alimentaçãozinha leve, molinha, geladinha vai ajudar, tá? E quando a gente está... E não tem um tratamento específico, esse é o detalhe. Então, não tem uma medicação para resolver isso rápido. Então, quando tem muita lesão, quando as lesões na boca estão nessa fase muito aguda, uma coisa que a gente tem usado muito é a laser terapia. Então, a gente recorre aos nossos colegas da odontopediatria para fazer um laser na boca, que ajuda muito. Acho que a Renata pode dar um detalhe sobre isso. A laser terapia ela é um grande aliado mesmo nessas doenças, né? Então, ele vai atuar em 3 frentes, basicamente. Ele é analgésico, anti-inflamatório, biomodulador. Então, ele vai ajudar a controlar a dor, processo inflamatório e também a agilizar a cicatrização dessas lesões. Além disso, a gente pode também utilizar no formato, né, da fotobiomodulação, onde a gente vai fazer a utilização de um corante azul que junto ao laser de baixa potência, ele faz ali a redução dessa carga de micro-organismos, no caso, essa carga viral, e evitar também com que haja, além da progressão, o aparecimento das infecções secundárias. Então, é uma criança que precisa, né, doutora Nádia, de um acompanhamento, porque algumas debilitam mais, outras, né, conseguem comer, conseguem se alimentar, outras não. Então, a gente vai fazendo esse laser e ao mesmo tempo, acompanhando a evolução ali do quadro, às vezes de 24 em 24 horas ou 48, dependendo do quadro. Mas é muito importante ter esse olhar atento para a evolução do quadro, que existem algumas vezes que são bem desafiadoras, Verdade. né? As famílias ficam bem angustiadas quando elas chegam lá porque a criança não bebe água. Nós temos casos de pacientes que foram internados, né, hospitalizados por desidratação, como você disse, né, porque não consegue comer, não consegue beber, nem a mamadeira, né, muitas vezes a criança não faz a ingestão. E mais uma vez o cuidado com o uso das pomadas anestésicas, porque a maioria das famílias chegam falando que estão ou usando o spray. Né? Ou utilizando, a maioria usa o spray, que a avó falou, o vizinho falou, alguém recomendou, e aí chegam, quando você tem uma lesão e força, muitas vezes também você machuca mais,
né? Naquele momento ali a criança até ingere alguma coisa, mas machuca mais. E fica aqui também uma orientação importante sobre enviar essa criança, né, para aula de natação, para a escola, porque quando, como eu disse no início, né, uma criança aparece, a sala inteira, né, não vou falar toda, né, mas aparece mais uns 4 ou 5 ali da sala que são contaminados, não é isso? É isso mesmo. A contaminação, ela é alta, porque a criança põe a mão na boca, põe a mão nos objetos e transmite mesmo. Então, a orientação é, essa criança deve permanecer em casa, então não vai para a escola e também não vai para as atividades, natação, inglês, se já fizer, ela vai ficar em casa. Isso com o objetivo de cortar a cadeia de transmissão mesmo, e a criança se debilita realmente. Ela fica desconfortável. Então, a criança fica em casa, ela retorna para o ambiente escolar quando ela já está afebril e quando as lesões, quando tem lesão na pele e na boca, quando essas lesões já estão em fase crostosas. Aí eu tenho uma quantidade de vírus ali muito pouca, essa criança não vai contaminar ninguém. E é interessante porque os pais chegam e já perguntam, nunca mais vai ter, né? Então pode ter sim. E de vez em quando a gente... Nunca mais eu quero passar por isso. E de vez em quando a gente tem casos em que os pais pegam. E é muito interessante, porque quando os adultos pegam, eles contam pra gente exatamente o que eles sentem. Inclusive, aquelas lesões das mãos e dos pés, elas são dolorosas também. Então, recentemente eu vi uma família que o pai teve e ele me contou que ele não conseguia andar porque doía o pé. Então, essas crianças ficam realmente muito irritadas, chorosas. E elas precisam ser medicadas com analgésico também, para que tenha algum bem-estar. Então, procurar a orientação médica é fundamental para isso. E se tiver a lesão lá na boca, fazer o laser ajuda demais. Então, a importância desse trabalho multidisciplinar, né, e dessa confiança, dessa comunicação. Eu falo que um grande privilégio que nós temos hoje é ter essa comunicação entre profissionais de diferentes especialidades e de diferentes áreas da saúde. Porque o paciente ele ficava muito perdido, né, no meio dessa... Então, eu vejo a Renata mesmo, atende o paciente e fala, você já foi ao pediatra? Né? Você já buscou? Porque a gente também, muitas vezes, recebe o paciente antes de vocês, né? Então, a gente também faz esse encaminhamento para o pediatra. Isso. É muito bom. E dentro dessa história, então, a criança começa a andar, começa a correr, vai para o parquinho, e a minha sala ali na Biclinic, ela fica em frente à sala da Renata. Então, eu vejo ali frequentemente, né, as crianças chegando, falando que caiu no parquinho, que estava brincando de pique-pega e tropeçou e bateu a boca no chão. Esses acidentes, eles são muito importantes, né? Eles acontecem com muita frequência. E eu tenho certeza que a primeira pessoa que recebe uma ligação é o pediatra. Olha, esse é um assunto muito importante, porque acontece demais. Acontece na escola, no clube, no parquinho, na rua, porque a criança está aprendendo a andar. Ela está aí até 2, 3, 4 aninhos, ela está numa fase de desenvolver essas habilidades, né? Motoras, de equilíbrio e de testar os seus limites. Então, ele vai fazer coisas e vai cair. Quando cai, nem sempre consegue proteger a face e bate muito frequentemente a boca, e aí os incisivos centrais são os mais acometidos. Sim. E na hora que acontece, a família fica doida e eles entram realmente em contato, porque sangra muito, né? Qualquer coisa que corta a boca sangra muito. E aí, a orientação é, primeiro, entender a extensão do acidente. Porque às vezes a criança cai e bate a boca, mas não bateu a cabeça, não caiu de mau jeito em cima do braço, não teve mais nada, só bateu a boca no chão. Essa criança, ela precisa mais do odontopediatra do que do pediatra. Então, a gente orienta fazer uma compressão para estancar o sangramento e procurar o odontopediatra. A gente sempre pergunta, o dente saiu? O dente mudou a posição? Para a gente já ter uma ideia. Está sangrando a gengiva? A gente pergunta tudo. A língua cortou? Porque aí tem condutas específicas do odontopediatra. Então... é muito importante entender que a avaliação do odontopediatra é fundamental nesse caso, porque tem orientações específicas. Então, se a criança caiu, bateu a cabeça, teve um outro tipo de trauma, aí ele passa por uma avaliação médica. Por vezes a gente vai precisar de exame de imagem e tudo,
Mas na sequência, se precisar da avaliação do dentista, isso deve ser feito. E se tem um trauma só na boca, aí é fundamental procurar o odontopediatra de imediato. Né? Exatamente. É isso, assim, e ter atenção mesmo, de entrar em contato, mesmo que a gente fale assim, parece que melhorou, acalmou, tomou um sorvetinho e acalmou, mas parou de sangrar, mas existem algumas condutas que elas precisam ser rápidas para a gente ter um sucesso ali na cicatrização, né, no decorrer desse caso. Então, é muito importante, mesmo que tenha ali uma melhora do quadro, que bom que a criança se acalmou, que a família se acalmou, mas é importante para a gente ver se a gente precisa fazer ali uma radiografia, outro exame, se é preciso fazer sutura, que é dar o ponto ali na hora, porque tem uma língua, um lábio, uma gengiva que às vezes vai precisar desse atendimento, e isso é algo que não dá para esperar. Quando a gente passa da hora, a gente já não tem ali o mesmo resultado. Então é isso mesmo, é muito importante levar no odontopediatra assim que o trauma acontece, entrar em contato e começar a tomar as primeiras providências ali. Porque esses acidentes nem sempre acontecem no horário que é das 6 das 8 às 18. Comercial. Né? Muitas vezes esse acidente vai acontecer, é sábado, feriado, né? Isso. Então esse tempo que você disse, ele é importante, né? Que aí muitas vezes a família fala, mas hoje é sábado, eu vou esperar segunda, né? Então assim, só que nós não podemos ter esse intervalo tão grande, né? Recente nós recebemos uma bebezinha na clínica, né? Uma criança, né? De 1 ano e alguns meses, que teve um acidente no parquinho no final do dia, depois da aula, e estava com a avó. E aí teve um corte muito grande na língua, não teve problema no dente, né? Os dentes ficaram preservados, mas na hora que mordeu a língua teve um corte muito grande. E quando a mãe buscou o nosso atendimento, que até ela me procurou por ser minha amiga e eu encaminhei para a doutora Renata, né, por ser a idade que quem cuida é o odontopediatra, apesar da gente ser dentista raiz, né, e ter uma formação de clínico geral e ter o privilégio de trabalhar ali junto com a Renata, a gente consegue discutir os casos, eu, a Renata e o Júlio. E aí o Júlio falou, olha, esse é um caso de centro cirúrgico, vai ter que fazer anestesia geral, e nós vamos ter que levar a criança para o centro cirúrgico para fazer a sutura. Aí a gente não sabia se cuidava da mãe ou da avó ou da criança. Porque a criança era mais calma. A criança era mais calma. Nesse dia a criança foi a parte mais tranquila que a gente cuidou. Como ela é muito amiga, né, a gente contou isso daí algumas vezes já essa história, né, e nós conversamos com a mãe, ela falou, eu não tenho estrutura para levar minha filha para fazer anestesia geral. E aí nós falamos, e aí, o que nós vamos fazer, né? Era uma lesão muito grande, profunda. Nós optamos em fazer a laser terapia, né? Com aplicações ali recorrentes durante 15 dias. E a língua, como se dizia os antigos, né? Que ela tem uma boa regeneração, né? A gente brincava que era igual o rabo de lagartixa, né? Você corta, cresce de novo. E tivemos ali um bom resultado, uma boa cicatrização dessa língua. Mas não era o ideal, né? Deixou todo mundo ali muito apreensivo naquele momento. Então, essa questão do tempo, da comunicação dos profissionais, né? Então, assim, vamos trocar uma ideia. Eu tô com uma paciente, o que eu faço, né? Isso é muito importante, porque quem ganha sempre vai ser o paciente. É ótimo. Isso. Dentro disso, eu queria pedir para a Renata falar um pouquinho. Às vezes os pais entram em contato com a gente e o dente saiu. E eles perguntam, coloca esse dente lá de novo? Eu acho que essa é uma orientação importante. Sem dúvida. Quando o dente de leite, o dente descido, sai inteiro, raiz e tudo, não podemos colocar de volta. Apesar de dar uma vontadinha, né, de falar, nossa, vou pôr aqui, ninguém vai nem saber. E não podemos. Por quê? Porque ali, bem próximo, a gente tem o germe do dente permanente. E a gente tem algumas complicações que a gente pode gerar essa reinserção, né? Um novo trauma que a gente causa. Existe uma possibilidade de ter um problema no futuro chamado anquilose, que é quando a gente perde ali o ligamento do dente, o dente fica preso ao osso, enfim. Então, a gente não deve fazer a recolocação desse dente de leite. Já o dente permanente, porque a gente tem uma fase ali dos 7 anos que a criança é criança, mas ela já tem um dente permanente, né? Então, essa sim, ela precisa fazer a reinserção do dente. Mas é importante que a gente leve imediatamente para o dentista, se o dentista faça isso, porque existe o jeito certo de colocar, né? A gente não pode muitas ficar vezes testando. Tem que fazer uma contenção. Tem que higienizar, tem que fazer ali, prestar alguns cuidados. Mas é importante que a gente
converse com o odontopediatra, receba essa orientação de fazer qualquer coisa. E tem a fratura do pedaço do dente. Se o dente quebra um pedaço, não saiu inteiro. Aí a gente conserva esse pedaço de dente em leite, principalmente, ou saliva, o que for que tiver perto, ou soro. Úmido, né? Úmido, e levar até o dentista para o dentista avaliar se vai ser, né, adequado fazer a colagem desse fragmento ou não. Mas é importante dar a chance da possibilidade, né? Então, armazenar esse dente em uma solução para levar para o dentista. Doutora Renata, o que você diria de orientações básicas quando ocorrem esses acidentes para os escolares e os cuidadores dessa criança? Bom, é isso, assim, é muito difícil prevenir um trauma na infância, né? Porque as crianças, às vezes, como a doutora Nádia bem disse, estão aprendendo a andar, estão naquele começo ali, não sabem ainda se defender, então eles vão acontecer. Mas é importante, como algumas dicas de cuidados, que às vezes a gente vê que ao longo do dia isso vai passando despercebido, por exemplo, os pais tomarem o cuidado de prenderem os cintos das crianças nas cadeiras de transporte. Então, isso vai ficando tão corriqueiro que, às vezes, eu vou só dali até ali, não vou prender a criança ali. E existem acidentes graves que podem acontecer em decorrência desse pequeno descuido, né? Ter atenção no ambiente que a criança está, preparar o ambiente para a criança ficar nesse momento de exploração, de quinas, enfim, de objetos cortantes. Cuidado, né? Não deixar a criança andando de meia em casa. Então, esses pequenos cuidados, eu sei que as famílias, quando chegam com trauma, ela fala, Renata, eu estava olhando o tempo inteiro, foi 1 segundo, né? E é mesmo, mas podendo melhorar ainda mais esse ambiente, ter essa atenção, é muito bom. Agora, a gente sabe que as crianças estão indo muito cedo à escola. Então, a escola precisa se preparar para esse primeiro atendimento das crianças, não só em traumatismos dentários, mas urgências no geral, engasgo, enfim, ali na escola tudo pode acontecer. E hoje, eu até gostaria de citar um projeto super interessante que eu descobri, assim, que está acontecendo, que é da Universidade Federal de Uberlândia, que chama PS nas escolas, Educar para Salvar. Então, até a coordenadora é a professora Marília, que é odontopediatra, que encabeça esse projeto, que é fazer um treinamento para os professores nas escolas, para eles saberem lidar com aquele primeiro momento do trauma, que seja orientar os pais no que fazer, né, lidar naquele primeiro momento. E hoje as escolas municipais de Uberlândia estão todas já assistidas por esse projeto, e as escolas particulares precisam se empenhar, né, em fazer essa preparação mesmo dos professores, dos funcionários da escola, porque isso ajuda demais, assim, tanto a tranquilizar, quanto a fazer aquele primeiro momento, que seja encaminhar para o odontopediatra, para o pediatra. Então, acho isso bem importante. Muito importante. Então, falamos aí sobre a gestante, sobre o bebê, sobre os primeiros dentinhos que apareceram, sobre as viroses, agora aí sobre os acidentes. E essa semana nós tivemos, Nádia, uma notícia há alguns dias, né, muito boa aí, que a Anvisa, ela aprovou, né, a indicação da vacina HPV nonavalente na prevenção do câncer de cabeça e pescoço, né, do câncer de orofaringe. E o que significa isso aí para nós? Olha, em fevereiro de 2026, isso é realmente um marco. É uma coisa sensacional, porque as doenças provocadas pelo HPV, elas culminam com o câncer. Então, o HPV, alguns sorotipos deles, e só para a gente ter uma ideia, nós temos 115 sorotipos de HPV. Desses, alguns são chamados oncogênicos, ou seja, a presença deles no nosso organismo vai lentamente provocando um tipo de mudança na nossa célula que vai culminar com o desenvolvimento de um câncer. Obviamente que nem todas as pessoas vão evoluir assim, às vezes o seu sistema imune consegue depurar esse vírus, mas muitas vezes não. E o fato da vacina de HPV ter sido desenvolvida, e ela chegou no Brasil em 2014, em março de 2014, e nos países que chegou antes, a incidência de câncer de colo de útero, gente, ela reduziu absurdamente, de verruga genital. Então, a vacina de HPV, ela é uma evolução sensacional.
E os estudos foram mostrando que 70% dos tumores de cabeça e pescoço, orofaringe, laringe, seios da face, 70% desses tumores estão relacionados a um sorotipo oncogênico do HPV, especialmente o 16 e também o 18. Então, nada mais lógico, né, que incluir em bula a indicação dessa vacina para a prevenção desse tipo de câncer. Perfeito. E é um câncer extremamente agressivo, de difícil tratamento, mutilante e que tem uma taxa de insucesso do tratamento altíssima. Então, a inclusão dessa vacina para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço é um avanço imenso. Nós estamos, assim, muito felizes, as sociedades de prevenção do câncer comemorando, porque isso abre uma janela para você reduzir a incidência de uma doença muito grave, tá? A vacina está indicada para pessoas entre 9 a 45 anos de idade. Mesmo quem já teve contato com o vírus, tá, gente? Só para a gente entender. Isso é muito importante. Estima-se que 96% das pessoas do mundo, tá? O HPV, ele é de distribuição cosmopolita, todo mundo, 96% das pessoas vão entrar em contato com esse vírus em algum momento da vida. Então, se você conseguir prevenir 70% desses cânceres, é um avanço fenomenal, tá? Então, fica aqui essa dica muito importante, porque como ela é dada ali na infância, né? Com certeza é o pediatra que faz ali essa primeira indicação, que é quantas doses? Na infância, hoje nós convivemos com 2 esquemas de vacinação de HPV. Nós temos a HPV quadrivalente, que está disponível, inclusive, no sistema público. Então, assim, nós não temos mais uma desculpa que, eu não consigo fazer. Está lá no sistema público para as crianças a partir de 9 anos e adolescentes. E aqui vai um alerta. Quanto mais precocemente eu faço, melhor a resposta imune. E se eu consigo imunizar esse indivíduo antes dele ter contato com a HPV, eu tenho a melhor resposta. Então, às vezes, os pais ficam, mas só tem 9 anos, eu não vou fazer. Não, faça, porque é a melhor resposta. E fora da faixa etária que o SUS faz, então ele faz de 9 a 14 e recentemente houve uma ampliação até 19 anos e dose única. Na rede privada existe HPV nonavalente, tá? Com um esquema de 2 doses para as crianças e adolescentes e para os adultos 3 doses e com um índice de sucesso maravilhoso mesmo quando a pessoa já teve contato com HPV. Então vale muito a pena, a gente precisa divulgar essa informação porque muita gente pode se beneficiar dela. Num bate-papo que nós tivemos, né, a gente até fez uma conta com a doutora Renata, que ela não teve, né, acesso a essa vacina na adolescência dela e ficou a orientação que ela faça agora também, né? Nos seus poucos 30 anos, não chegou nos 40, que ela faça também a vacina. Isso. E a gente que trabalha com câncer, né, de cabeça e pescoço, sabe a importância disso, né? E assim, foi motivo de grande alegria realmente você ter acesso a essa vacina e poder ter essa indicação e até para os nossos pacientes, Sim. né, que estão ali em tratamento. Eu liguei para a Nádia recente, nós trocamos uma ideia por telefone e eu falei, e aí, eu posso indicar? A paciente tem 28 anos, ela falou, pode sim, está indicado. E a importância disso, né, o acesso ele está aí, né, é um acesso público. Então, assim, não deixar de prestar atenção da importância de fazer a vacina como uma prevenção. Sem sombra de dúvida. Tá? Isso mesmo. Então, assim, eu sei que nós estamos amando esse bate-papo, né? Mas estamos caminhando aí para o finalmente, né? Se vocês pudessem dar uma única dica para os pais sobre saúde infantil, né? Sobre saúde bucal infantil, o que vocês falariam? Bom, eu falaria uma coisa que nós não citamos aqui ainda, mas que para mim é fundamental e eu falo todo dia no consultório, é sobre a ingestão de doces, de açúcares, tá? Então, por trás da doença cariogênica, do problema da saúde bucal, está muito fortemente ligada à ingestão de doces. Então, hoje a gente tem uma recomendação muito forte de 0 açúcar até 2 anos de idade, mas a partir de 2 anos, que esse uso de alimentos açucarados seja muito controlado. E aqui eu estou me referindo a sucos,
bolo com açúcar, bolacha, todas essas coisas que habitualmente as pessoas ficam com muita vontade de dar para as crianças, tá? Então, isso é fundamental para uma boa saúde bucal. Então, eu daria 2 conselhos. Evite o doce e não deixe de escovar os dentes e levar no dentista. Não, eu reforço totalmente esse conselho da doutora Nádia. Assim, o zero açúcar, ele faz uma diferença enorme, né? Então, manter essa criança de 0 a 2 anos sem açúcar e controlar o futuro dela, né? Ali também com uma quantidade muito pequena de açúcar. E escovar não traumatiza, né? Isso. Pode escovar o dente, devemos escovar o dente, vai dar tudo certo. Fica aqui um bom reforço para as avós que gostam de fazer escondido dos pais. A introdução do doce. Que quer agradar. Que quer agradar com açúcar. A sugestão é agradar de outra forma. De outra maneira. É isso daí. Nós lembramos que o que foi falado aqui tem um caráter informativo e ele não substitui a consulta a um profissional de saúde. Eu quero agradecer então vocês, a doutora Nádia, a doutora Renata, por esse momento aqui precioso, que é o que nós falamos, né? Que se essa informação, ela tocar aí uma família, né? Que vai levar uma informação aqui de qualidade, ela já valeu a pena esse tempo que a gente teve aqui junto, né? Então, muito obrigado e deixa aí um momento para vocês falarem um pouco como que as pessoas encontram vocês, a rede social, onde que vocês estão trabalhando. Certo, olha, primeiro eu quero agradecer, é uma alegria falar de saúde, conversar com pessoas tão brilhantes e preocupadas com o tema. Isso é fundamental, a gente passar informações verdadeiras e sólidas. Eu trabalho com pediatria, eu sou ex-UFO, hoje eu trabalho no meu consultório, eu tenho uma clínica pediátrica e sou diretora de uma clínica de vacinas, né, o Centro Vacinas, e meu consultório é no mesmo local, e eu amo fazer o que eu faço. Esse trabalho de orientação, de prevenção é a menina dos olhos do meu trabalho. E eu agradeço muito o convite, Kelly. Bom, eu que agradeço demais estar aqui, né, com a doutora Kellen, que é a minha parceira diária de trabalho ali. A gente falou de tudo isso, mas ela é fundamental ali para a gente se empenhar no laser, na estomatologia. Hoje ela é uma referência, estou muito feliz de estar aqui com ela e com a doutora Nádia, que é, assim, maravilhosa, né? Não só para os pacientes, mas para a gente. Então, ela é uma parceira mesmo na prevenção, as crianças vêm prontas, né? Então, é muito bom ter pessoas assim para contar e fazer o nosso trabalho ser potencializado, né? Então, eu agradeço demais. Trabalho na Biclinic, atuo todos os dias lá. A gente tem os nossos Instagrams lá, o da Biclinic, o meu, que é a doutora Renata Odontoped, e é isso. Obrigada. Eu fico muito honrada de ter você aqui, Nádia, à mesa, porque a Nádia, eu falo que ela não foi pediatra dos meus filhos, ela foi minha pediatra. Né? Então, assim, nós conversamos muito, né? Ela sempre foi uma conselheira, nos acalmava, né? Trazia segurança. Muitas vezes a gente estava viajando no exterior, ligava para a Nádia de madrugada. Então, assim, a importância de ter um profissional, né, como você, que além de todo o carisma, de todo o amor que você tem pela profissão, com todo esse embasamento científico, né, que se prepara, que estuda, que está em constante evolução, apesar de não estar mais lá no meio acadêmico, mas que formou muitos pediatras que estão aí hoje no mercado. Então, é muito honroso, né, estar aqui com você, bater esse papo. Então, assim, é um motivo de muita alegria, viu? Que bom, muito obrigada. E aí, você gostou desse episódio? Compartilhe com outras famílias, comece a seguir a Biclinic e continue nos acompanhando. E lembrando, cuidar começa pela informação.